Então, as criaturas esperam de nós aquilo que nós esperamos de Deus. Essa violência toda contra os animais é impedimento para nós termos intimidade com Deus. Eu já ouvi de muitas autoridades religiosas dizerem que aqueles que estão mais próximos do plano de Deus são os veganos. Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente está aqui, convidado mais que especial, na verdade eu não convidei ele, mas deu coincidência a gente está aqui hoje com o Padre Paulo César, conhecido aí nas mídias como o Padre Vegano. Sim, isso mesmo, o Padre Paulo César veio fazer uma ação aqui em Porto Alegre, eu vou deixar link na descrição aí para vocês verem depois o conteúdo, para seguirem ele no Instagram. Mas a grande curiosidade que vocês podem ter, e é o que eu tinha do começo, como é que pode um padre vegano? Como é que foi essa tua estrada no veganismo e como é que é isso na tua igreja, sabe? Na tua comunidade? Muito bem. O Alisson, eu já te acompanho nas redes sociais, o teu trabalho, um cara super inteligente e aprendi muito sobre o veganismo também, ouvindo e vendo os teus posts, né, no YouTube ali. E uma alegria estar aqui contigo hoje, como você disse, sem termos combinado, mas surgiu essa oportunidade. Bem, eu sou da igreja Santa Terezinha de Campo Bom, trabalho com mais um colega, que é o padre César Wurst, que é o pároco, né? E no caso eu sou o vigário auxiliar. E estou no veganismo, assim, nas redes sociais, em ativismo, faz 12 anos. 12 anos? 12 anos. Eu era uma criança, cara. Então, dizer que aprendeu comigo é muita humildade esse padre aqui. 12 anos no Facebook, agora mais no Instagram, né? E estou buscando aprender cada vez mais sobre o veganismo. Isso vem desde a infância, né? O sentimento de compaixão, de sofrer pelo sofrimento dos animais. Depois, claro, a gente vai crescendo, vai adquirindo conhecimento, vai tendo informações. Hoje, nós percebemos crianças sendo veganas, por quê? Porque elas têm acesso a informações, elas têm acesso à internet, a cenas de matadouro, a informações de saúde. Porém, vemos que muitos não mudam, né? Porque, olha, esses dias eu vi uma frase muito impactante, que diz assim: algumas pessoas nunca abrirão as cortinas do conhecimento, porque isto as veria ver que muitas coisas do que elas acham certas, na verdade, são erradas. Então eu entendo, sim. Né? No caso, as pessoas estão muito, digamos, embebedadas de uma certa ignorância confortável. Eu vivi... Imagina uma pessoa de 80 anos que ela sempre comeu carne, sempre ela acreditou que os animais, como foi feito pela propaganda enganosa, foram feitos para nos servirem de alimento e para fazermos o que quisermos com eles. Como é que ela vai mudar agora, né? Depois de ter vivenciado isso uma vida toda? Pode ser que aconteça, né? Mas eu acho bem complicado, não só com 80 anos, mas devido à herança cultural, ao ambiente em que foi criado, à educação que teve. E um outro fator é geralmente a religiosidade da pessoa. Geralmente ela acredita que existe uma certa autorização divina para tratar os outros animais como objetos da sua satisfação pessoal. Eu queria saber o que o senhor pensa disso, padre? Será que, de certa forma, a igreja como um todo, a igreja católica, ela teria tomado um certo rumo que não foi exatamente o rumo da fé nesse sentido, mas um rumo talvez de uma tradição já arraigada muito talvez antes da igreja? Com certeza, né?
Nós comungamos de uma tradição judaico-cristã que era baseada em sacrifícios de animais e, inclusive, acreditamos até nos povos primitivos sacrifícios humanos. Tanto que a gente vê lá no Antigo Testamento que Abraão, quando pediu o filho dele em sacrifício, Abraão não reagiu de forma revoltada, mas obediente. Então, a humanidade ela fez grandes progressos, né, na questão da ética e da moral, e está fazendo. Nós vemos a religião no tempo de Jesus, a escravidão, o machismo, a lei do talião, tudo isso foi sendo superado. Muitos usaram a Bíblia para regimes totalitários, para o machismo até poucos anos atrás, o racismo, a xenofobia. Então, uma má interpretação da Bíblia, eu posso me tornar uma pessoa muito perversa e dizer que estou sendo legitimado pela Bíblia. Né? E ela que foi feito ao longo da história. Né? Mas eu aprendi com o Papa Bento XVI. Ele diz assim, no documento, a interpretação da Bíblia na Igreja. Muitos textos do Antigo Testamento e até do Novo Testamento são ultrapassados, obsoletos, caducos e são conflitantes. Então, a palavra de Deus só tem sentido trazida à nossa realidade, contextualizada, atualizada, levando em conta os progressos técnicos, científicos, morais, éticos da humanidade. E é o que nós estamos passando através da ciência, provando a senciência dos animais, questão da saúde, né, do direito animal, que cada vez cresce mais. Então a humanidade está fazendo muitos progressos nessa questão ética, e a religião ela tem que ser a pioneira. Se ela é a luz do mundo, ela tem que iluminar os povos nessa transição, né, para viver realmente o plano de Deus. O plano de Deus, ele é vegano. É só olhar no Gênesis, né? E aquilo não é apenas uma simbologia, é uma verdade. O teólogo Jürgen Moltmann, o alemão, ele diz assim, com o advento do capitalismo, onde é interesse que tudo se torne objetos de utensílio, tudo seja reciclável, foi feita uma teologia centrada na antropologia, quando o processo seria o contrário, é fazer uma antropologia, um modo de viver humano baseado na teologia, ou seja, nos princípios e nos ensinamentos de Deus. Pois é, o senhor falou que a igreja ela teria o papel de iluminar o mundo, ou seja, se assume que existem sombras que talvez possam ser interpretadas como os pecados, né, derivados do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Ou seja, se existe livre-arbítrio, se existe pecado, é porque existe a chance de fazer o correto. Existe a chance de fazer o que não é pecado. Né? E aí tu fala que a Bíblia, o plano original é vegano. Né, que a gente veria isso no Gênesis, né, com a questão do Jardim do Éden, até os animais que a gente considera carnívoros hoje em dia não comiam outros animais. Né? Se o plano original de Deus era vegano, por que de certa forma, as igrejas, a Bíblia, ela não é utilizada geralmente para defender o veganismo? Por que é tão surpreendente a gente ver um padre vegano por aí? Eu penso assim que tudo questão de uma herança cultural. E a religião, muitas vezes, ela se insere de tal forma nas culturas, na economia, nas tradições, que os seus princípios acabam sendo como que mutilados. Né? Penso que nós passamos hoje por uma espécie de cacotimia, que é uma deficiência moral, nesse sentido, com relação aos animais. E nós sabemos que nem todas as tradições são boas. Muitas tradições precisam ser transformadas. Muitas são perversas. Né? Então não é porque é cultural que é bom. Não é porque é legal que é moral. E ao mesmo tempo as pessoas acreditam que o que é cultura deve ser enraizado, né? Mas ninguém lembra dos astecas e sacrifício de humanos. Era cultura, né? Foi uma humanidade transformada, né? Então, a nossa cultura gaúcha é fazer churrasco. Mas isso hoje é perverso.
né? O consumo de animais, sabemos hoje que é perverso, então é preciso transformar essa cultura. Ficar com o que é de bom, da tradição, que a maioria das coisas são. Churrasco, nós temos opções veganas hoje, temos como fazer igual. Sim. Então, e também é uma questão de sobrevivência. Eu acredito que se nós ficarmos apegados a essas tradições, porque sempre foi feito assim, e não abrirmos mão delas, nós iremos para um caminho de autoextermínio, de desaparecimento da vida humana na Terra. Como eu acredito que a igreja é portadora do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que traz luz ao mundo, eu estou nesse ativismo tendo essa convicção. Porque se isso não acontecer, é um descrédito, né, para a própria igreja. Então a igreja geralmente tem aquela mensagem de multiplicar a vida, né? Multiplicai-vos, né? E de certa forma as evidências científicas em torno das mudanças climáticas indicam que vai ter menos vida se a gente continuar no passo que dá. Então parece que a mensagem de multiplicação que Deus estaria querendo da sua criação, especialmente da humanidade, ela é contraditória àquilo que a gente está vendo hoje em dia nessas mudanças climáticas. Ou seja, isso não é um sinal de que existe uma pretensão bíblica de frear o que está acontecendo agora? Frear mesmo, assim, tipo, ir num caminho que a multiplicação é possível e não a subtração é necessária. Senhor, acho que a gente precisa um estudo mais aprofundado da Bíblia, contextualizar, não usar o fundamentalismo sempre contra os animais, né? Que o que tem sido usado contra os animais é o fundamentalismo, pegando até parábolas, usando como pretexto para a exploração deles, e descobrir que a mensagem da Bíblia é uma mensagem de amor, de compaixão, que nós caminhamos para esse mundo novo, como está em várias profecias, em Isaías, em outros profetas. Jesus mesmo disse, né, que será implantado o seu reino de paz e de justiça sobre toda a terra, que antes passaremos por muitas tribulações, pensaremos que será o fim, mas não será. Então eu creio que essa interpretação deve ser trazida, essa visão escatológica deve ser descoberta, despertada, porque é a verdadeira, né, de que um dia todos viveremos em harmonia com todos os seres e o conhecimento de Deus será maior que a imensidão do oceano, e assim não haverá nenhum mal em nenhuma parte da terra, porque todos terão o conhecimento daquilo que é realmente ser a essência de Deus. Nós, seguidores bíblicos, deveríamos saber que somos imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus é agir como Ele age. Ele nos colocou como cuidadores das demais criaturas. Então, as criaturas esperam de nós aquilo que nós esperamos de Deus. Perfeito, nós estamos, de certa forma, desempenhando um papel... Antiplano. Um antiplano de Deus. Sim. Então, padre, o que o senhor teria a dizer para aqueles fiéis que, de certa forma, acreditam, mantêm a fé cristã, realmente acreditam que Deus está aí zelando por eles, mas talvez eles não tenham recebido essa mensagem ainda. O que o senhor daria de mensagem importante para essa pessoa que está tendo a primeira oportunidade de ver um padre defendendo o veganismo? Qual seria a sua mensagem final? Bom, eu vejo muitas pessoas assustadas que já foram tocadas no coração pela compaixão, pelo amor aos animais, e elas mesmo em suas comunidades, em suas igrejas, sofrem preconceitos, críticas e até mesmo perseguições, né? E condenações. Então eu quero deixar essas pessoas muito tranquilas. Você não vai entrar no céu por amar a criação de Deus. Eu não posso imaginar um vegano, por exemplo, chegando no céu e Jesus dizer: você não pode entrar aqui porque você defendia as minhas criaturas e defendia o meu plano. Eu acho que é bem ao contrário, né? E então que elas levem em si a essência da palavra de Deus, saibam discernir religião de religiosos, né? Porque eu cada vez mais me aprofundo na Sagrada Escritura, me aprofundo nos escritos teológicos, na manifestação dos papas, e não tem nada demais ser vegano.
Ao contrário, eu já ouvi de muitas autoridades religiosas dizerem que aqueles que estão mais próximos do plano de Deus são os veganos, porque vivem de acordo com o que ele planejou, que é o correto. E eu penso que este grande vazio existencial da humanidade é essa violência toda contra os animais é impedimento para nós termos intimidade com Deus. Perfeito, então essa é a mensagem para qualquer um de vocês, e não apenas para quem mantém a mesma fé do Padre, mas para qualquer um que queira ter uma vida minimamente sensata quanto aos outros viventes nesse planeta, né? Dá para ser vegano, não é o bicho de sete cabeças. Aquilo que parece simplesmente impossível de acontecer, que é um padre vegano, pô, Jesus multiplicou os peixes, tem que comer então, sabe? Aquele papinho que a gente já conhece. Parecia impossível para ti, olha para cá, tá? Padre Paulo César, links das redes sociais deles vão estar aí na descrição do vídeo. Acompanhem, ouçam mais o que este padre tem a dizer, porque se é para simplesmente ouvir o que conforta aos teus costumes, aí tá muito fácil, né? Eu acho que a Bíblia é para ser desafiadora, né? A crença em algo sobrenatural muito maior do que tu e o teu próprio umbigo é para ser desafiador, né? Porque não é exatamente conveniente, não é exatamente a coisa mais tranquila, a coisa mais aceitável que tu use uma escritura que tu toma como sagrada apenas para defender o teu umbigo, né? Eu tô certo, padre? Como é que é? É algo muito perverso, sim. Sabemos que é inconsciente, sabemos que é culpa mais de um sistema do que das pessoas, mas é preciso libertar-se disso. Todo vegano diz, o meu único arrependimento é não ter me tornado vegano antes. Isso aí. Então, se vocês não querem se arrepender no futuro, tornem-se veganos agora. Tá? Outra coisa importante, veganismo não é religião. Não é religião. Não confundam. Né? Que muitos são assustados com isso. O veganismo é uma escolha ética pela compaixão, pelos animais, pela vida dos animais, pela vida do planeta, pela vida de si mesmo, pela vida que Deus nos deu, que é tão preciosa. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E as vidas não estão nos matadouros, porque a palavra matadouro já é a antítese, né, da palavra vida. Então, menos matadouros, mais vidas. Valeu!